Bênção, glória a Deus. Hoje, 30 de julho de 2025, às 7 da manhã, novamente nós nos reunimos aqui para buscar a Deus e ouvir dele o que ele tem para nós essa manhã. Nessa manhã a gente vai olhar para algumas palavras de Jesus e aprender da boca dele, que é sempre precioso e edificante para nós. Vamos começar orando e agradecendo a Ele pelo que Ele tem feito. Jesus, o Senhor é tudo o que nós precisamos. Nessa manhã eu quero começar essa oração lhe pedindo que nos ajude a não nos distrairmos com as coisas dessa terra, com as tentações desse século, com tantas ofertas que o mundo nos faz, o pecado que o diabo usa o tempo todo para nos desviar do Senhor. E como cada vez tem ficado mais nítido para mim, Pai, e eu oro nessa manhã que assim seja para os meus irmãos também, que não há nada mais precioso do que o Senhor. Como nós, quando nos distanciamos de Ti, Pai, da Tua palavra, da oração, do partir do pão no meio dos irmãos, nós somos seduzidos por aquilo que não nos alimenta, mas uma mera enganação, ouro de tolo. Parece ouro, reluz, mas não tem valor. E quando nós de fato nos aproximamos de Ti com humildade, de joelhos, nós recebemos um alimento que sacia nossa alma. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos alimentar, Pai. Não nos deixe distrair, não nos deixe nos perder nessa caminhada, nem desviar um pouco para a direita, nem um pouco para a esquerda, mas sempre permanecermos no caminho, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, porque por nós mesmos nós desviamos, porque o nosso coração deseja o pecado, Pai. Nós fomos concebidos em pecado e isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo nos lembra de ansiar pela eternidade, nos lembra de ansiar por estar contigo. E quando não haverá mais tentação, não haverá mais pecado, não haverá mais a possibilidade de não obedecermos à tua vontade, que é a vida plena. Por isso eu te agradeço muito por essa manhã fria, Pai. E é muito bom porque o Senhor nos dá essa diversidade para vivermos aqui nessa terra. Tem um dia que está mais fresquinho como hoje, e a gente se agasalha, e se prepara, e se esconde no cobertor. E agora eu viajo e vou para um lugar quente. Olha que maravilha, aí a gente pode andar de camiseta, de bermuda e refrescar. E isso é muito bom, Pai. É um privilégio que o Senhor nos dá de viver um tempo quente, um tempo frio, e o Senhor faz das nossas vidas esse, essa maravilha, Pai, de poder aproveitar tudo que o Senhor tem feito. Nos ajude a admirar, como eu estou ouvindo aqui agora, o canto dos pássaros. Oh, Pai, isso é tão bom. Tão bom ter irmãos, Pai, aqui nessa manhã, para orarmos juntos, clamarmos ao Senhor, pedirmos que o Senhor nos dê a direção dia após dia, através da tua palavra, abrir a Bíblia, Pai, em João e ouvir o Senhor falando. O Senhor está presente, o Senhor não é uma teoria em livros, como tantas que existem, mas o Senhor é real, o Senhor é presente. O Senhor nos prometeu que não nos abandonaria até o último dia. E isso é maravilhoso, Pai, porque nós vivemos uma verdade, algo prático, real. Nos ajude, Pai, ajude a mim, a cada irmão meu,
a levar essa mensagem do reino a tantas pessoas que não conhecem, que vivem numa escuridão, sem sentido, sem propósito, sem vida. Nos ajude, Pai, a ser sal e luz nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmão. irmãos. E nesse finalzinho, Deus me trouxe ao coração de orar para que sejamos sal e luz, né? E eu viajo, fico um mês fora com a família. E aí Deus me deu estratégia, o tempo todo orando. Deus, não é férias por férias, não é descansar por descansar, não é fazer uma viagem de negócio, a trabalho, por fazer. Tem algo mais. E aí Deus me deu uma estratégia de fazer um cartãozinho de visita, como se fosse um cartão de visita, mas ele é quadradinho. E aí de um lado tem minha foto. Que coisa estranha, né? O cara me dá um cartão de visita com a foto dele, que coisa mais esquisita, né? Mas aí do outro lado tem um QR Code. E aí eu imagino que algumas pessoas vão ficar intrigadas quando receberem isso, né? Peraí, o cara me dá um cartão de visita que tem a foto dele de um lado e um QR. O que que tem nesse QR Code, né? E aí, quando a pessoa bipar esse QR Code, tem um testemunho e tem uma mensagem sobre Jesus ali para ela. E tem um convite, né? Se ela quiser contar a minha história, eu vou orar por ela, eu vou responder. Enfim, é assim, irmãos. Deus vai nos dando estratégias e a gente precisa clamar, pedir a Ele, porque é impressionante como tem pessoas à nossa volta que sofrem. Sofrem porque não conhecem Jesus. Sofrem sim porque perdeu um filho por uma doença, sofrem porque perdeu um emprego, sofrem porque tem tantos motivos. Nossa, acabei de ler mais um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, sei lá, já deve ser o 10º. E tantas dores, gente, tantas dores, tantas marcas, né? Não sei se vocês sabem, mas os judeus sofreram muito depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, porque ainda assim eles eram humilhados, assim eles eram rejeitados, eles estavam esqueléticos, eles não conseguiam ir para Israel, ir para a Palestina, ir para a terra deles, né? Eles tinham que fugir, ir armado e tentar escapar. E claro, muitos se perderam depois de acabar a Segunda Guerra tentando ir para casa. Então são muitas dores, são muitas marcas, e nós temos a vida dentro de nós, vivendo em nós. Nós temos a esperança. E muitas vezes a gente não abre a boca, a gente não leva, não dá esperança para a pessoa que está do nosso lado ali, num ônibus, num avião, onde quer que seja, para o motorista do Uber. A gente tava ali. A esperança passou no banco de trás dele hoje. Só que a esperança não abriu a boca. Então, que eu e você tenhamos esse propósito de falar, né? Claro que é com a nossa vida, sim, mas muitas vezes a gente tem a oportunidade de falar para quem está à nossa volta, né? Bom, nessa manhã a gente lê e fala sobre frutificação, que tem tudo a ver com o que eu acabei de explorar um pouco, e frutificação versus ocupação. Nas quartas-feiras vocês já estão acostumados a ver um paralelo aí, né, em dois temas. E nessa manhã é sobre frutificar ou se ocupar. E nesse momento, eu gostaria que, Gleiva, você que está sempre à disposição, orasse pelos estudantes, porque o estudante ele vive aí talvez um paradoxo em estudar excessivamente ou não estudar nada, né? Eu era tentado a não estudar nada. E muitas vezes os estudantes estudam demais, mas se o estudante não estuda nada, ele está ocupando com outra coisa, né? Então, que Deus ajude a esses que estão nessa fase, que é muito desafiadora. Ontem eu estava com 3 estudantes no escritório, o Rodrigo da Tati os levou lá para ouvir um pouquinho, ouvir um pouco de experiência. E eu vi aquela ansiedade de o que que eu vou fazer da vida, né? E aí, o Éder falou que precisa ter experiência, que o mercado exige experiência, mas eu não tenho experiência, eu estou estudando, né? Eu vou formar e aí eu vou fazer o quê? Que experiência é essa que o mercado vai me exigir que eu vou oferecer? Eu não tenho nenhuma. Então existe uma ansiedade, e aí muitas vezes eles podem se ocupar de mais ou se ocupar de menos com uma coisa ou com outra e perder a visão de dar o fruto no seu próprio tempo.
né? Então, que eles encontrem esse equilíbrio e se voltem para Deus. Amém, Gleiva? Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela tua graça. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse tempo gostoso, Senhor, por esse tempo de oração, esse tempo de repartir o pão aqui entre nós, Senhor. Muito obrigada. Seja conosco, Senhor. Fale através de nós, Senhor. Fale através do pastor Éder, Senhor, que está aqui conosco, compartilhando a palavra, Deus. Muito obrigada por isso, papai. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida dos estudantes, ó Deus. Enquanto o pastor Éder falava, eu pensava na minha época, Senhor, não vivi isso, essa fase, ó Deus, de faculdade, era difícil de fato naquela época, mas vivi isso com a minha filha, vivi isso com ela e vi o quanto é difícil ser Jesus, ser cristão ali, naquele meio, Senhor, no meio de tantas ideias, de tantas ideologias, de tantas Deus, de tantos enganos, Senhor. O quão é difícil, ó Deus, para os nossos filhos, os nossos jovens, Senhor, firmarem, continuarem, ó Deus, firmes no Senhor, ali na faculdade, Senhor, onde quer que eles estejam, Pai. Então, te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, como pais, a, a que os nossos filhos, ó Deus, estejam firmados antes de ir à faculdade, Senhor. Que a fé dele, ó Deus, a fé deles, ó Deus, seja firmada no Senhor antes de irem à faculdade, Senhor. Para que quando eles estiverem lá, ó Deus, eles sejam de fato sal e luz ali naquele lugar. Que eles salguem aquele lugar, Senhor, com o teu amor, com, com o amor do Senhor através contagiando a Deus a partir dos professores, Senhor, a partir dos colegas, dos trabalhos que eles forem fazer, ó Deus, onde quer que eles forem, ó Deus, ajuda esses jovens, ó Deus, que estiveram ontem com o pastor Ed, Senhor, filho da Tati, ó Deus, abençoa-os, guarda-os, ó Deus, proteja-os, ó Deus, das armadilhas, ó Deus, do inimigo, Senhor, que está aqui ao nosso derredor, Deus, só esperando, Deus, uma brecha, uma oportunidade para tragar a vida deles, ó Deus, desde já. É isso que o inimigo quer. Então, os ajuda, Deus, os ajuda em nome de Jesus, Senhor. Que eles glorifiquem, ó Deus, o teu nome ali naquela faculdade, onde quer que eles vá, Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. 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 Gleiva. Amém. Bênção, Gleiva. Fabiola, você consegue orar nesse momento? Se sim, Eu estou entrando aqui na estradinha, acho que eu vou conseguir sim. Pode ir falando aí o motivo. tá bom. Bênção. Nesse momento eu gostaria de te pedir para orar pelo seu esposo e pelos demais pastores, a começar pela nossa comunidade rural, mas também pelos pastores do Brasil e do mundo. Domingo, Fabiola, não sei se você se lembra, mas teve um momento que o Alan falou assim: não, se você não ora, nem vem falar comigo, eu não escuto, eu não vou ouvir, e não tem conversa, né? Irmãos, e é isso. Talvez a forma, né? E o Alan é sempre firme, chocante, né? Ele é essa figura que marca por onde passa, porque ele é duro, firme ali. Mas é isso, porque se você não tiver conectado na videira, você não tem fruto para dar. E aí você não ouve Jesus, você não lê a palavra, você não está cheio do Espírito Santo e você quer, e porque você acha, porque você viu em algum outro lugar, porque você pensou, então aqui na igreja tinha que ser assim. Não tem muito sentido, não tem sentido. Na passagem de hoje, a gente vai ler sobre isso: permanecereis em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, se você não está bebendo da fonte, não tem muito sentido você querer falar e dar sua opinião na igreja de Jesus Cristo sem ouvir o Jesus Cristo. Então, eu te peço nesse momento, Fabíola, que ore para que os pastores estejam cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, então, mas então tem pastor Éder que não está cheio do Espírito Santo, mas é claro.
Mas é claro, o pastor é um ser humano que falha, que peca, que se distancia de Deus, que para de ouvir, que para de ler, que para de orar. E isso acontece, irmãos. Então nós, como um todo, como igreja, precisamos clamar a Deus para que esses que ele instituiu, que ele escolheu para que liderasse o seu povo, bebam da fonte, bebam da água limpa, estejam cheios do Espírito Santo, cheios da palavra e orando continuamente. Amém, Fabiola? Amém. Senhor, o Senhor sabe que meu coração está ardendo por essa oração. Já tem dias, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de fazê-la aqui, meus irmãos. Obrigada porque o Senhor tocou no coração do pastor Éder para que a gente orasse sobre isso. Deus, eu sei que estou também incluída nesse lugar, nesse papel de liderança, e eu quero estender isso aos pastores, líderes, homens, mulheres de Deus que estão diante da tua igreja, Senhor. Senhor, a igreja é tua, nós sabemos que é tua, é a tua noiva, mas, mas se depender dos homens, nós estamos em queda, nós estamos corrompidos, nós precisamos desesperadamente do Senhor. Eu peço, começa por nós, começa por mim, pelo pastor Éder, pelos pastores presentes nessa oração, pelos pastores David. Deus, eu quero orar pelo Saulo, Senhor, que tem aprendido a ser um pastor, um líder de uma equipe de pastores. Eu oro para que o Senhor dê a ele um coração sábio, que ele tenha sede e fome do Senhor todos os dias. Senhor, que sua alma anseie por ti. Senhor, que os nossos pastores na vida possam ampliar o seu conhecimento da palavra, os seus pés firmados na rocha que é o Senhor. Pai, para que a começar desses líderes, a começar desses nossos pastores, a gente veja a paixão por ti, se inspire para buscar o Senhor como povo também, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos relacionamentos que de discipulado na igreja. Eu peço que os pastores tenham esse coração de olhar, de aconselhar, de ter a paciência, mas também ter o cajado. Senhor, nós temos um pastor com um cajado bem pesado, que é o pastor Alain. Senhor, mas eu peço que o Senhor dê aos outros pastores também um cajado adequado para a sua personalidade, para aquilo que eles precisam realizar na tua obra, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela igreja no mundo. Sabemos que em muitos lugares os pastores, essas pessoas que são tem um encargo, tem o cargo de autoridade, tem dado mau testemunho. Eu ouvi testemunho ontem de outras nações em que são um campo missionário e que os evangélicos, os líderes, têm pisado na bola, têm queimado o filme, têm envergonhado o teu nome. Senhor, santificado seja o teu nome através da vida desses líderes. Eu clamo, Pai, para que os pastores possam dar testemunho, possam manifestar a tua glória, possam ser motivo de que os povos contemplem e adorem o Senhor, e louvem o Senhor, e queiram esse Deus que está na vida deles, esse nome que eles carregam. Deus, somos tua família. Ontem trouxe essa palavra ali na visita. Deus, nós somos sua família, carregamos o peso de sermos filhos adotivos dessa família celestial. Queremos honrar esse nome, não envergonhá-lo, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, sabemos que é a tua palavra que dirige os nossos passos. Então eu peço, Senhor, da fome e sede da palavra, de andar na palavra, de honrar a palavra, não só de falar sobre isso, mas de realmente andar nela, Deus. Para esses pastores, começando pelos nossos pastores, David, em nome de Jesus. Amém. Amém, Fabiola. Benção. Amém. Obrigado, Fabiola. Alissa, você está no movimento? Hoje eu Levando posso orar, graças a Deus.
Que benção! Muito bom te ouvir, Alissa. Benção. Alissa, eu gostaria que você orasse pelas mulheres que permanecem em casa, geralmente nos seus afazeres. Então você é uma multifuncional, né? Que nos assusta sempre, porque você está sempre com um monte de coisa ao mesmo tempo e sempre fazendo tudo bem feito. Então você é uma mulher assim multitarefa, né? Mas eu gostaria que você orasse nesse momento para aquelas que se ocupam muito do seu lar, para que elas entendessem que tudo é espiritual, que a rotina dela ali, que o lavar de uma Amém. vasilha, o cuidar do filho, o que for, o que quer que seja. E, gente, eu não estou sendo aqui, né, machista, não. Sim, o homem pode lavar vasilha, né? Muitas vezes lava e arruma casa. Eu ajudo aqui em casa muitas vezes, bota a meninada para fazer também. Mas para que as mulheres que estão ali nessa rotina entendam que tudo deve ser feito para Deus, ainda que seja uma rotina, né? Tudo, Deus pode ser glorificado em tudo. Então, a palavra de Deus diz: em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Amém? Amém. Inclusive aqui, ó, gente. Eu tô, eu tô nessa função neste momento. Muito Eu vou orar. propício. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos dá força todos os dias para cuidar da nossa casa, para cuidar dos filhos. Seja, Senhor, em qualquer função, Senhor, na função de prover, na função de nutrir, de cuidar, de alimentar, de limpar. O Senhor é aquele que nos dá força todas as manhãs para a gente levantar e cumprir com as nossas tarefas. Então, nesse momento, eu oro, Senhor, pelas esposas, pelas mulheres, aquelas, Senhor, que no ordinário, no dia a dia, no repetitivo, Senhor, elas têm dado glória ao teu nome. Eu peço que teu Espírito mova os corações a partir do meu, Senhor, de que nessas pequenas coisas que são tão grandes, são tão importantes para um lar, Senhor, que a gente entenda isso como adoração ao Senhor. Que à medida, Jesus, que a gente põe uma música para tocar e vai limpar um banheiro, vai cuidar de uma louça, vai fazer uma refeição, que teu Espírito toque, Senhor, em nós, mulheres, para que a gente seja excelente, Senhor, naquilo que fazemos, sem reclamar. Todos os dias, às vezes, aquilo que é enfadonho, que é frustrante, Senhor, mas que a gente entenda que nisso existe poder, existe mover do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, traz isso para a consciência das mulheres da vida, e a partir de mim mesma, Senhor. Eu faço essa oração por mim. Que o Senhor nos capacite, nos dê boa gestão e que sejamos, Senhor, mulheres segundo o coração de Deus, dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Alisa. Amém. Amém. Muito bom. Alissa, você citou uma coisa aí que é muito importante. Esses dias eu fui lavar uma vasilha, aí eu falei assim, Heloísa, você é uma gerente aqui. Porque nós temos 4 crianças, né? A mais novinha já tem 3. 3 anos já dá para ajudar em muita coisa, né? Falei, você tem que ser uma gerente, você não pode ficar fazendo tudo, né? Você tem que delegar, ó, você faz isso, você faz aquilo. E não tem pecado em algum momento você sentar e eles estarem fazendo alguma coisa, não, porque você já faz tanto, né? Você já faz tanto, então não tem problema. Porque ela segura assim, não, mas eu tenho que fazer, é minha responsabilidade, não, é de todo mundo aqui na casa, né? Todo mundo come, todo mundo dorme, todo mundo toma banho, então todo mundo tem que Por ajudar isso que eu também. tive logo 5, ó. Já põe para ajudar cedo. É isso aí. Obrigado, Alice. Deus abençoe. Ótimo dia aí. Irmãos, a Irlane, você consegue orar agora, Irlane? Dá sinal de vida aí se puder, desmutando. Se não, sem problema. Tá, joia? Augusto Bonde, eu já tinha você aqui. Você era o Oi, backup. Opa, é, oi, pode orar? Pode orar? posso, posso, eu tô Ah, aqui firme. então tá bom. Benção, benção. Nesse momento, Erlane, ore, por favor, pelos enfermos. Sim, Enfermos físicos, né? uhum, E enfermos da mente.
O Alan não gosta muito da gente ficar inventando muito, né? Ele falou até domingo, mas ore por ele, porque ele é um instrumento de Deus usado para nos abençoar sempre. E ore por ele e ore por todos os demais, né? Enfim, que vier à sua mente, mas em um espectro mais amplo, de pessoas enfermas, fisicamente, mentalmente, tantas pessoas que sofrem aí com depressão, com tantas dificuldades, que o Espírito Santo os alcance agora, que Jesus se revele, que traga esperança, que mude aqui, na mente, né? Porque o corpo pode estar padecendo, mas a alma pode estar saudável, cheia de Jesus, cheia de esperança, esperança da eternidade, esperança de restauração aqui, e se não, esperança de restauração eterna. Então, que o coração se encha de Jesus Cristo nessa manhã. Amém? Pastor Amém. Éder, Sim, Silei. é só lembrando, não sei se todos acessaram a notícia, orar pelo Mário, irmão do Osmar, que teve um acidente ontem com um disco de uma esmerilhadeira que está em coma induzido na UTI. Houve uma fratura no cérebro por parte do disco da esmerilhadeira. Amém. Vou orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, ao Senhor, Pai, pela tua misericórdia, Jesus, sobre nós, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido conosco, Pai. Obrigado, ó Deus, pela beleza da tua santidade, Senhor. Nessa manhã, ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, por cada enfermo, Senhor, meu Deus, da nossa igreja. Senhor, aqueles que estão enfermos em hospitais, Senhor Jesus. Senhor, nós sabemos que há uma carência muito grande, Deus. Mas o Senhor supra essas carências, Senhor, que o Senhor vá nos hospitais, meu Deus, e passa, ó Deus, uma gota do teu sangue da cabeça à planta dos pés, Senhor. Vai curando, Senhor, vai sarando, ó Deus, pela vontade do Senhor, pelo querer do Senhor, Pai. Abençoa, Deus, aqueles que estão, Senhor Jesus, com enfermidades, ó Deus, espirituais, meu Deus, mentais, Senhor Jesus. Senhor, no físico, Pai. Cura, Deus, traz cura, Senhor, emocional, papai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que a ansiedade, ó Deus, tem, Senhor Jesus, achegado, Senhor, a várias pessoas, Pai. Mas Deus, na tua palavra, diz que é para a gente lançar toda a ansiedade a ti, Senhor. Então, Deus, que nós venhamos ler a tua palavra, crer, Pai, na tua palavra Senhor, seguir, Pai, crendo naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Então, coloca paz nos corações, Senhor. Coloca paz que excede todo entendimento, Senhor. E na mente, ó Deus, porque muitas das vezes, ó Deus, as coisas têm começado, ó Deus, a agir na mente, Senhor. Que o Senhor unja, Senhor, as nossas mentes, ó Deus, para que possamos ter mentes saudáveis, Senhor. Mente, ó Deus, que não aceitem outras vozes, ó Deus, que não seja a voz do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro e intercedo também, Jesus, pelo Mário, Deus, que está na UTI, Senhor. Vai ao encontro dele, ó Deus, nessa manhã, Senhor. Visita ele, ó Deus, ali naquele leito, ó Deus, em nome de Jesus, naquela UTI, Senhor. Deus, traga para ele, ó Pai, Senhor, meu Deus, uma nova oportunidade, Senhor, se tiver na tua vontade, no teu querer, Senhor, mas nós te pedimos a cura, Senhor, sobre ele, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloca tuas mãos na cabeça dele, Senhor, ali, ó Deus, usa os médicos, ó Pai, também, Senhor, tudo está no teu controle, Senhor. Tudo está na tua vontade, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que somos, ó Deus, dependentes e carecemos todos os dias, Deus, da tua bondade na nossa vida, Pai. Então, Senhor Jesus, ajuda, Pai, por misericórdia, cada um, Pai, que está com enfermidade, ó Deus, que estão nos hospitais. Senhor, eu peço pela vida do pastor Alan também, Senhor. Por ele, ó Pai, eu quero agradecer, porque o Senhor tem dado para ele graça, Senhor. O Senhor tem dado, Deus, sobre ele saúde, Deus, e cada dia, Deus, o Senhor esteja envolvendo ele, ó Deus, com teu abraço, Senhor. Seja na vida dele, ó Deus, seja na vida daqueles, ó Deus, que precisa de ti, papai.
Também, Senhor, eu entrego a cada um, Pai, na palma das tuas mãos, Senhor. Cada líder, Pai, eu sei, ó Deus, que estou orando por enfermidade, ó Deus, mas eu clamo a Ti pela liderança, Senhor. Eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor toca os corações, Pai. Que o Senhor aviva os corações, Senhor. Que o Senhor resplandeça, Pai, a tua glória, Jesus, sobre a liderança, Pai. Que o Senhor se faça ser conhecido, Pai, apalpável, Senhor, na liderança, Pai. Ajuda cada um que está sentindo, ó Deus, neste momento, Pai, fraqueza espiritual, Pai. Eleva, Senhor, os teus olhos, os nossos olhos, Deus, nós elevamos a Ti, Senhor. Então, que a liderança eleva, Senhor, os olhos ao Senhor, Pai. E que continuem a caminhar, continue a andar, Senhor, que não pare, Deus, mas dá para eles, Pai, força, ânimo, Senhor, virtude de Ti, papai, para que eles continuem, Senhor, a caminhada, Pai. Porque um dia estará ruim, Senhor, mas no outro dia estará bom, Senhor. Mas tudo, Deus, debaixo, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, debaixo, ó Deus, da Tua autoridade, Deus. Então, Jesus, fortalece, Pai, a liderança, dá força, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é o único Senhor, que é o nosso Deus, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, te louvar, Pai, te bendizer, Senhor. E cura-nos, ó Deus. Cura, Pai, as nossas emoções, Pai. Cura cada um, ó Deus, que necessita de cura nessa manhã, Senhor. Tu conheces, ó Pai. E eu quero te agradecer, Pai, te louvar por essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Éder? Amém. Amém. Obrigado, Erlane. Beleza. Receba essa oração. Glória a Deus. Amém. Bênção, e foi muito bom você orar agora no finalzinho e voltar à temática de liderança. Essa manhã nós vamos ler a palavra de Deus que está em João 15, de 1 a 9. Preste bem atenção nessa passagem conhecida, mas que tem preciosidades, sempre tem, né? A palavra de Deus, preciosidades para nós essa manhã. A palavra de Deus diz o seguinte, ou Jesus diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora vem a fase 2. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, que secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Irmãos, que palavra profunda é essa? Que palavra profunda é essa? A chamada para mim, para você nessa manhã é frutificar ou ocupar-se. O interessante aqui é que eu e você precisamos perceber e observar e entender qual é o trabalho do ramo. Eu e você somos chamados de ramo aqui por Jesus. Qual que é o trabalho do ramo, irmãos? O que que o ramo faz? O ramo corre,
O ramo planta, o ramo. O que que o ramo faz? O ramo não faz nada. O ramo só permanece na árvore. O ramo só permanece na videira. Ele não faz nada. O trabalho dele é ficar ali, conectado. Porque se ele cair, se ele se soltar, ele seca, ele morre. E Jesus ainda avisa. E aí pegam ele e lançam no fogo para ser queimado. Não tem valor nenhum um ramo fora da videira. E assim sou eu e você. De novo, remete ao que Alan falou no domingo. Se você não estiver conectado na videira, se você não estiver conectado na palavra, em Jesus, o que vai sair de você é seco, não tem vida, está morto. É muito interessante porque nesse momento, eu vou resumir para vocês aqui. Eu tinha um plano de fazer uma viagem longa de um mês, sozinho, a trabalho. Era uma viagem profissional. Esse era o plano. E aí eu vou orar a Deus. E aí Deus muda o plano. Deus fala assim: não, você vai levar a família. Ok. Então agora a minha viagem é a trabalho, mas como eu estou levando minha família, eles vão, né, descansar. E de fato a gente vem de uma temporada bem cansativa, bem desgastante, né? Tá bom, ok. Então vamos recuperar um pouco a energia e vamos trabalhar. E aí a gente continua orando. E Deus fala assim: mas espera aí, o propósito não é o trabalho e nem o descanso em si. O propósito é o reino. E aí eu começo a entender que a minha viagem é para revelar Jesus. E é para ouvir Jesus e ver o que ele quer fazer em mim, na minha esposa e nos meus filhos. E aí você começa a entender. E aí, irmãos, agora o meu coração está cheio de alegria e cheio de esperança para entender o que Deus vai fazer nessa viagem. Fato é, eu já criei uma página, um site que conta o meu testemunho e convida a pessoa para me contar a história dela, para que eu ore por ela, para que eu retorne para ela. E Deus ainda me falou para fazer um cartãozinho de visita quadradinho, eu falei isso no começo aqui da oração, que tem a minha foto. Pensa, irmão, você que é o recepcionista de um hotel, ou uma pessoa que está ali na companhia aérea, ou uma pessoa que me encontrou na rua, e eu te dou um cartão com a minha foto. Que lógica tem isso? Nenhuma. Nenhuma pessoa vai olhar para a sua foto, cara. Que é isso? E por trás tem um QR Code. E se essa pessoa bipar esse QR Code, ele vai vir um testemunho de Jesus. E ele vai receber um convite de receber uma oração. Então eu não sei se vai ser uma ou duas ou três pessoas que vão ser alcançadas, mas é isso. Eu vou dar testemunho do que Deus fez na minha vida. Por onde eu vou passar? Eu já vou numa igreja, já está marcado. E eu não sei o que mais Deus vai fazer. Que pessoa vai ser alcançada através da minha vida. E eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida. Mas é isso, irmãos. Nós precisamos estar conectados na videira. E o que que é isso? De forma prática, é uma vida de oração sem cessar. É uma vida de leitura da palavra. É uma vida que compreende que o propósito não sou eu, que não é o meu conforto, não é o meu bem-estar, não é a minha reputação, mas é Jesus em mim. E aí, não importa o que ele mande eu fazer, eu vou fazer com alegria para a honra e glória dele. Então, permaneça conectado na videira. Isso traz leveza. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Andar com Jesus tira o peso de ter a aprovação dos outros, tira o peso de cumprir, tira o peso de crescer, de empreender, de faturar, de cliente. Irmãos, a gente precisa trabalhar, eu preciso trabalhar sim. Eu preciso honrar os meus compromissos. Mas é Deus que dá. É Deus que dá. Olhe primeiro para o reino e ele vai te dar aquilo que é necessário. Ele vai. E aí, olha só como a palavra diz para a gente fechar. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, essa é a condição. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe por quê, irmão? Você já vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Na hora que você pedir, não é o seu desejo pecaminoso, ganancioso,
orgulhoso, arrogante. Não, 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 não. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Então você quer vida. Você quer vida. E aí, o que que seu pai vai fazer? Vai te dar mais vida. Amém? Deus te abençoe, que tenha uma ótima quarta-feira. Nessas semanas que seguem agora, o pastor Alexandre estará com vocês às quartas, eu estarei em fuso horário diferente, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando a todos vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Ó, o pastor Amém. Alexandre está aí. Amém. Caiu